Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mentes em Ação. Bate-papo com pessoas reais que sonham, planejam, arregaçam as mangas e fazem a coisa acontecer, vivem dos próprios sonhos. Mais uma vez, muito obrigado aos nossos colaboradores, @Nutriânia, com 2 N's, a nutricionista do pão com ovo. Desde que a Nutriânia veio aqui, ela já começou a atender algumas pessoas, já foi dar entrevista na RBS, foi explicar a importância do pão com ovo na dieta, no plano alimentar, e tem feito muito sentido, né? Eu adoro pão com ovo, então pro meu plano alimentar tem feito muito sentido. @Create, 2 Cs e 2 Ts, um escritório de relações públicas que faz planejamento estratégico, projetos para captação de clientes e aumento do faturamento das tuas receitas da tua empresa. @Estúdios Combo, teu podcast aqui no estúdio, teu podcast na tua casa, na tua empresa, todo o material audiovisual, tudo que vocês precisam para se divulgarem ainda mais e ainda de uma maneira melhor nas suas redes sociais. Estou recebendo aqui um amigo, uns 15 anos. No mínimo. Pelo menos uns 15 anos. Não pegar a idade. Seja muito bem-vindo, Felipe Clavé. Eu te conheço como Clavé. Clavé, Felipe, eu acho que nem minha mãe me chama. Nem minha mãe. Clavé, seja muito bem-vindo ao Mentes em Ação. Fica à vontade aí para... César, primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? Eu gosto de falar, né? Eu sou aquele cara que, se não me cortar aqui, o Gabriel sabe, as últimas vezes que a gente tive com vinhos e tal, a gente vai falando e quando vê é 10 da noite nós estamos aqui ainda, né? Então, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer. Eu digo que nesse tipo de podcast a gente vem não é para se gabar ou falar das coisas que deram certo, né? Acho que a gente vem mais para falar das coisas que deram errado, que é para as pessoas não fazerem aquilo que a gente fez, né? Como tu disse, nós somos pessoas de arregaçar a manga e botar em campo aquilo que a gente planeja, aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente tem a ideia. E muitas dessas ideias que a gente tem não dão certo, né? Muitas vezes as pessoas veem que só aquilo que deu certo. E às vezes a coisa que deu certo acaba sendo meio óbvia, né? Só que para ela dar certo, tiveram 10 outras que deram errada, que foram os insights dessas coisas que deram erradas, que fazem essas coisas que lá na frente dão certo. Então eu gosto de vir aqui, dividir muito das coisas que deram errada nessa caminhada que hoje pode parecer que está dando certo, mas na verdade é uma história Tem uma construção, né? De construção. Cara, como eu te disse, tu tocou num ponto importante, assim. Eu digo que nós somos fazedores, né? A gente vem de uma escola de eventos muito antiga em Porto Alegre. Eu já não faço mais diretamente eventos noturnos, festas, não faço mais. Não sei se tu ainda faz, acho que não, né? Já foi para outro ramo. Mas sempre fica um pouco interligado, inclusive com as pessoas, né? Os parceiros de negócio ainda se mantêm muitas vezes daquela nossa época de fazer festas em casas noturnas. Mas o que acontecia? A gente sempre tomou muito à frente. A gente sempre teve muitas ideias. Inclusive, eu quero mandar um abraço para o Amaral, porque o Amaral é um cara que ele me liga lembra do Amaral? Né? Claro. Me liga toda semana com 3 ideias diferentes. O Amaral é uma máquina de ideias. Máquina de ideias. Hoje de manhã, antes de começar a gravar, eu mandei um áudio pra ele falando assim, cara, legal, mas vamos começar a definir quais são as ideias que tu vai querer tirar do papel, entendeu? E eu acho que é muito isso que tu falou. A gente tem muita ideia. A maioria delas, às vezes, é só uma ideia. Às vezes a gente nem começa a tocar pra frente. Às vezes a gente começa a tocar pra frente e dá errado. E a minoria das nossas ideias vão para frente de fato e dão certo. Só que é o que tu disse, são os nossos erros que fazem que nos transformaram em quem nós somos hoje, né? Com a experiência que a gente tem e com todas as dificuldades e aprendizados e acertos que a gente cometeu na nossa vida empreendedora, os erros fazem muita parte disso. Com certeza, sem dúvida. Então eu queria começar o nosso bate-papo aqui. Quero que tu te apresente pra galera, fala aí o que tu faz para nossa audiência, qual é o meio que tu trabalha hoje. Certo. Então, meu nome é Felipe Clavé, né? Eu tenho 38 anos. Eu fui forjado no empreendedorismo, né? Desde pequeno, assim, desde que eu me conheço por gente, meu negócio sempre foi criar coisas que tenham a ver com venda, né? Cria e se põe a vender.
Eu costumo dizer que meu primeiro negócio foi uma lavagem de carro aos 10 anos de idade, no pátio da minha casa. Eu falei pro pai que eu precisava de dinheiro para comprar gibi, e ele na época não tinha muitas condições. Eu, vai fazer alguma coisa. Então a gente foi no supermercado, comprou cera, comprou bucha e começamos a lavar carro dentro de casa. Cera e bucha era mais caro que gibi, cara. Era mais caro que gibi, mas isso no caso foi patrocinado pelo pai, né? Aí foi investimento. Aí foi investidor anjo. Então a gente começou ali já a lavar carro, enfim, ganhar o nosso dinheiro, e a coisa até expandiu num ponto que a gente não tinha como dar conta mais dentro de casa. Foi então uma experiência bem legal, e ali já despertou aquela chama do empreendedorismo que me acompanhou a vida inteira. Assim, dentro do colégio eu tive a oportunidade de me deparar com o turismo estudantil, que eu acho que fez muito da minha personalidade, muito dos meus negócios foram inspirados no modelo de negócio que o turismo estudantil trazia, né? Que era aquela coisa meio multinível dos anos 90, 2000 ali, que tu botava um influencer já, digamos assim, dentro da turma. Formador de opinião da turma. Formador de opinião da turma, e esse cara ia vender viagem para ti. Então eu comecei como esse formador de opinião, o que me abriu muitas portas, né? Fez com que eu fosse ali da presidência do Grêmio Estudantil 2 vezes. Então a gente fez campanhas lá, que na época, em 2000, foi a primeira que a gente fez, nós tínhamos um site, coisa que ninguém tinha, né? No caso, tu era o formador de opinião da tua turma. Exatamente. E eu fazia os ônibus. É um planejamento estratégico, né? Com tu certeza. Entende quem é o grande formador de opinião, o líder da turma, e ele vai fazer a informação propagar para os colegas. E acabava sendo um vendedor interno, né? Porque a gente trazia o lead, digamos assim, o lead totalmente qualificado para a mão do vendedor sênior, que era o cara de fora, e esse cara começava a entrar em contato e vendia. Era o tráfego pago da época. Era o tráfego pago da época. O influence marketing, né? Praticamente. Exatamente. Tu pega o cara e esse cara vai disseminar a tua palavra lá dentro. Então isso me ensinou muito, né? Tanto como o poder do networking, e eu comecei a ver que quanto mais pessoas eu conhecia, mais importante eu ia ficando e mais venda eu ia conseguindo fazer, né? Então eu fiz isso por 3 anos, ali, primeiro, segundo, terceiro ano do colégio, como influencer, né? Como formador de opinião dentro da classe, e saí dali, fui convidado para ser guia, já para acompanhar essas pessoas nas viagens e também para me tornar vendedor. Isso eu fiz por 10, 12 anos. Então aí era eu que ia para o colégio, já entendia todo o modelo de negócio, como funcionava. Já estava trabalhando na empresa que já estava trabalhando na empresa, né? Que na época tinha Trip, Max, Fred Jovem, então é bem dessa época. Então esse modelo de negócio eu peguei e repliquei nos eventos. Porque ao mesmo tempo, como eu era do Grêmio Estudantil, a gente organizava lá Rei e Rainha, organizava um monte de festa dentro do colégio. Aí a gente começou a alugar lugares ou fazer festas dentro da casa de colegas, né? Aquela coisa anos 90 que bebida alcoólica era liberado para menor de idade. Então nós fazia festa open bar para a galera do colégio. E a coisa começou a funcionar. E a gente saiu do colégio, vamos expandir isso, né? Entramos na faculdade, fomos para diretório acadêmico também, e aí começamos a fazer festa de diretório acadêmico. Então a gente fazia festas lá, na época, com Tavares, com Boca, com Dani Mâncio, essa galera era toda minha sócia. E a gente teve uma festa que a gente fazia que era Ice Yourself, que nós liberava Heineken e Smirnoff Ice. A gente botava 7 mil pessoas na casa do Gaúcho, era um absurdo, assim. Então a gente começou muito fazendo esse open bar, até que deu alguns problemas em outras festas aí surgiu uma instituição que regulava as festas do open bar, aí a gente parou de fazer o open bar. Mas o que eu quero dizer com isso é que tudo começou lá no turismo estudantil, que é onde eu repliquei, né? Um modelo de negócio, um modelo de venda do turismo para o evento. Essa festa, no caso do Ice Yourself, eu lembro que eu sozinho e com o meu grupo de vendedores, que já era aquela galera que tinha se formado, que eu conhecia, que veio do colégio, então eu fui construindo uma base de dados, né, uma base de contatos, só eu vendi 4 mil ingressos para essa festa. Na minha mão, assim, porque na época não tinha rede social, não tinha nada, então o que a gente fazia? A gente pegava o ingresso, ia na casa das pessoas e distribuía, vende 10, vende 15, vende 20. E aí no meio do caminho tinha uns caras lá que era um absurdo, tipo o Paoli, que hoje é corretor de imóveis aí, fortíssimo. O cara vendia 1000 ingressos sozinho na mão dele, assim. Então eu dei sorte de cruzar com pessoas que eram boas, assim, e faziam o meu ticket de venda aumentar. Sim. Então toda essa experiência que começou lá não só a experiência e a influência que o mercado turístico estudantil fez com que eu chegasse muito forte no mercado dos eventos, porque eu tinha essa base de vendedores muito ativa. Então eu conseguia vender milhares de ingressos. Que o evento nada mais é do que
quem participa do evento, cara, o princípio básico do evento tem que ter gente. Tem que ter Né? gente. Então, quem é que a gente vai colocar aqui para trabalhar conosco que vai levar gente? Então, tu fez uma construção de um público teu, digamos assim, durante muito tempo no turismo, que quando tu chegou no evento, tu já tinha um público teu formado, teus seguidores. Sim, digamos isso. assim. Porque eu vou dizer assim, ó, tudo, o modelo é sempre replicável, década após década, só troca de nome. Né? Um entendimento ou outro diferente, beleza? Mas que nem a gente falou ali, o tráfego pago era o cara que era o líder da turma. É isso aí. Hoje em dia se chama tráfego pago, tu paga para a plataforma e tá todo mundo no celular. O lead que já era quente na época, hoje tu tem que esquentar o lead, mas já existia um lead quente que era o seguidor, o cara, o melhor amigo, o pessoal que gostava do que tu fazia. Então, tudo relacionado a marketing, a vendas, tudo vem de muitas décadas atrás. Só vem se adequando às nomenclaturas atuais, né? E, obviamente, a era digital, né? É uma coisa que eu falo muito é que não é porque é digital que deixa de ser marketing, né? As pessoas hoje, elas começam a fazer o marketing já pelo digital, sem esquecendo toda aquela bagagem que tem o marketing, né? Os conceitos básicos. Desde o 4P, a estrutura de uma concorrência, as pessoas não fazem isso. Elas já chegam querendo fazer rede social e tráfego. Só que quando tu vai entender o negócio da pessoa, tu vê que o marketing dela, a raiz, né, o marketing 2.0, tá todo bagunçado. Então, a consultoria hoje, já pulando um pouco, hoje eu tô focado 100% na área digital, atendendo clientes com agência e tal. Só que é muito complicado porque as pessoas não valorizam essa parte do marketing. Elas querem saber só de trend, de viralização. Só que se tu não tá com a base do marketing bem estruturada, tu não vai viralizar. Tu não vai fazer venda no digital porque tu não tem nada. Tu não tem teus 4Ps bem solidificados, tu não sabe o teu preço direito, tu não sabe aonde tu vende. Então as pessoas esquecem que o marketing digital é marketing. E vamos lá, né? Tu não precisa viralizar para vender. Não precisa. Tem gente que não viraliza e vende. Com certeza. Vive do seu próprio negócio. Eu tenho um exemplo até agora bem recente. Eu voltei a produzir conteúdo para mim, né, no meu próprio Instagram faz 10 dias. Nesses 10 dias eu já tive 5 reuniões para fechar cliente. Já tive o convite tanto para vir aqui. Tive com vários outros convites de negócios que me chamaram. Ah, eu vi que tu voltou ativa, não quer participar desse negócio aqui. E tem carrossel ali que eu fiz que tem 10 curtidas. Exato. Então, não é o número de curtida que vai trazer venda, não é o número de compartilhamento que vai te trazer venda, porque às vezes o teu próprio cliente já está dentro da tua base, tu não precisa trazer esse cara de novo. Exato. O que precisa é tu ser visto e percebido como alguém competente. E se tu não produz o teu próprio conteúdo, como é que as pessoas vão saber o que tu tá fazendo, se tu tem competência ou não? Cara, o Mentes em Ação, ele é exatamente isso, Clever. A gente traz pessoas aqui para inspirarem outras pessoas através das suas histórias, né? Todo mundo que tem um podcast e o host, quero falar com um DJ. Cara, de primeira tu vai pensar no Alok. Sim. Mas quantos DJs a gente conhece em Porto Alegre que sustentam a sua família sendo DJ que... Cara, vários. 100, 200, 300, sei lá. Tem muitos, né? Então o Mentes em Ação sempre traz essas pessoas que não são a grande referência na sua área de atuação, mas que para nós fazem sucesso absoluto. E é isso que tu disse. Cara, às vezes é 10 curtidas. Eu tenho Reels no Mentes em Ação que tem 20 mil visualizações. Cara, a gente chegou há pouco aos 1.000 seguidores. 20 mil visualizações. Eu fico pensando assim, cara, é metade da Arena do Grêmio lotada. É metade da Arena do Grêmio. É o último jogo. É o último jogo. Cara, é gente demais, entendeu? Só que daí, com o tempo, eu fui me desapegando dos números. E quando eu me desapeguei dos números, eu comecei a ver e enxergar outras coisas que estavam acontecendo. Por exemplo, o número alto é legal, é bonito, o teu ego ele vai lá em cima, te deixa bem, te deixa feliz. Mas o engajamento não tá no número, né? Pessoas na rua, hoje eu passo, às vezes, já aconteceu, né? Passei na rua em algum lugar e alguém me parou e falou assim, posso tirar uma foto contigo porque eu já vi o teu canal e o teu canal faz sentido pra caralho pra nós.
Já saí pra jantar e 2 menininhas falando, bah, o meu pai te ama, vieram na minha mesa. Meu pai te ama muito, que ele assiste teu canal. O cara levantou, veio na minha mesa e falou assim, porra, meu, eu não tinha empresa, eu assisti um episódio de um cara lá que eu conhecia e abri minha empresa e tô aqui hoje podendo trazer minhas filhas pra jantar. Que legal. E eu tenho 300 e menos de 400 inscritos no meu canal do Sim. Mente Ascensão. E eu tô assim, ó, azar do número. Não Azar. é... A Anne, que é a CEO aqui do estúdio, ela fala muito isso, né? Nem tudo é sobre viralizar. Se tu tem 100 curtidas num post teu, tu sabe o que são 100 pessoas te olhando e Uma gostando palestra daquilo, cheia. e gostando daquilo ali que tu postou? Porra, é gente pra caralho. A gente Tu entendeu? Então, e tu acabou de trazer um exemplo, né? Faz 10 dias que tu voltou a fazer conteúdo pra ti. Faz uns, sei lá, 8 dias que eu vi um conteúdo teu e eu te chamei e falei, quero falar sobre isso. Da Kings League, né? Da Kings League, que a gente vai falar um pouco mais pra frente. Cara, sabe? É isso. E daí de uma postagem que tu fez, de um cara que tava no teu Instagram viu, vamos fazer um episódio de podcast, 300, 400 pessoas vão assistir esse episódio, sabe? Uma coisa leva a outra, né? Uma coisa leva a outra. É aquilo de gerar movimento, né? Às vezes a gente tá muito estagnado por diversos fantasmas que vêm na nossa cabeça de não vai dar certo. Eu tô gordo, eu tô feio, eu tô careca, não quero aparecer. Eu acho que o que eu tenho pra falar não é tão interessante. Aí tu vai botando pedras no caminho que tu não sai da estagnação. Exato. Só que no momento que tu sai da estagnação, as coisas começam a acontecer. E a gente não tá falando aqui de virar o Pablo Marçal, né? De ser o rei da internet. A gente tá falando das coisas começarem a acontecer passo a passo. Um convite de um podcast já é muita coisa. 5 reuniões já é coisa pra caralho. É potencial, vamos dizer, que eu feche 3 desses clientes para 6 horas de trabalho que me deu fazer esses 10 carrosséis. Vamos que feche um. Que feche um, já tá pago. Entendeu? E isso faz com que tu vire a autoridade naquilo que tu tá falando, né? Eu acho que hoje a internet, muito mais do que números, né? É tu ser autoridade ou parecer ser autoridade. E um exemplo que eu dou, por exemplo, assim, quando tu vai convidar uma pessoa para um churrasco, tu pensa assim, mas não vou convidar aquele cara lá porque aquele cara é chato. Tu construiu aquela imagem, né? Sim. Ou quando tu pensa, tô querendo fazer um bolo, vou ligar pra minha prima, aquela que entende de bolo. Então são referências que tu faz na tua cabeça de pessoas que entendem de certo assunto. Então se eu bater aqui, digamos, 1 ano no meu Instagram falando de rede social, próxima vez que o César quiser uma ajuda ou pensar em alguma coisa, vou falar lá com o Clavé porque aquele lá manja de rede social. Então a produção de conteúdo nada mais é isso, né? A viralização, a curtida, o compartilhamento, como dizer, tudo muito legal, mas é ego. É o que a gente chama de métrica da vaidade, né? Tinha um cara nos eventos que me ensinou muito entre coisas boas e coisas ruins, que é o Danúbio. Não sei se chegou a conhecer, que era dono da Wish, enfim, ele é muito da antiga. Não me lembro. Teve uma época que a gente tava para fazer um evento em parceria com ele, e a gente, na época, tava com o baile da favorita, tava com isso, tava com aquilo, então a gente tava com o nariz lá em cima, né? E ele vem com uma ideia de um evento que era, na nossa cabeça, menor do que aquilo que a gente vinha fazendo. Só que tinha potencial de dar mais dinheiro. E aí o Danúbio olhou pra nós assim, Clavé, o status tá no bolso, meu velho. Status é tu ir com a tua mulher pra Cancún e postar uma foto com uma pina colada. Não é o evento que tu tá fazendo aqui. O evento que tu tá fazendo, as pessoas vão esquecer. Mas ninguém vai esquecer que semana passada tu tava lá em Cancún com a tua mulher. Então, cara, desapega o conceito. Porque o conceito, às vezes, faz tu investir dinheiro em coisas que não precisa só pros outros acharem que tá legal. A pergunta é, tu não gosta de dinheiro? Exato. Vamos trabalhar para o que dá dinheiro, não o ego. Cara, o ego, ele nos alimenta até determinado momento da nossa vida, né? Quando tu alcança uma maturidade, o ego, ele só te atrapalha a partir dele. Com certeza. Quer dizer, tu começa a entender que ele te atrapalha há muito tempo já. Há muito que tempo. Tu nem prestava atenção, mas tu achava que ser o cara da festa, ser o bonito, ser o dono, vai pro fechamento da festa. Empatou. 5 mil pessoas, 6 mil pessoas, 10 mil pessoas, empate. Daí os caras, quem não entende, né, tá na rua falando assim, ó. Tá rico. Os caras fazem uma festa pra 10 mil pessoas e não ganham dinheiro. Ou falam isso. Tá rico. Clavé tá rico. Tá rico, faz muito tempo. Ele até deu uma sumida agora das redes sociais porque ele tá rico, porque ele fez muito baile da favorita e ele só ganhava dinheiro. É impossível não ganhar dinheiro. Mas, cara, tu trouxe um ponto, eu acho fundamental.
as pessoas e as empresas entenderem a importância do marketing digital feito por um profissional, né? Todo mundo hoje entende que preciso da rede social para me vender. Vou gravar um vídeo em casa, vou postar lá de qualquer jeito, sem estratégia nenhuma, e vou esperar, vou botar R$50 aqui no turbinar publicação e vou esperar os clientes chegarem. Não vai funcionar. Não vai. Né? Eu quero que tu explique um pouco isso, assim, a importância da estratégia na rede social e a importância até do estrategista dentro das empresas ou dentro das organizações. O grande problema que eu vejo hoje dessa parte do marketing digital, primeiro é o que tu disse, os empresários, né, os autônomos entenderem que isso é importante. Isso é uma coisa. Depois que eles notam que isso é importante, a gente chega em outro problema. Eles não querem participar da construção da coisa. Quando eles contratam um profissional ou uma agência, eles acham, já estou pagando, agora é tudo com os caras. Só que não é assim que funciona. A gente precisa da construção de autoridade, a gente precisa imprimir a personalidade daquela pessoa dentro do conteúdo dela, mas ela não está disposta a participar desse processo. Aí acaba que a rotatividade dentro de uma agência acaba sendo muito grande, porque o resultado não chega e o empreendedor ali acaba te demitindo ou trocando a agência porque acha que não está dando resultado. Então eu, por exemplo, hoje para pegar um cliente eu faço umas 2, 3 reuniões para ver se ele está realmente disposto a fazer o que tem que ser feito. Né? Porque se ele não está disposto a fazer o que tem que ser feito, o resultado não vai vir e isso vai me gerar um buzz marketing ali, um boca a boca negativo. Sim. Esse cara vai dizer, não, o Claver não sabe fazer, não gerou venda, não gerou negócio. Então, eu acho esse um problema muito grande hoje, as pessoas não quererem se envolver. Por isso que, pelo menos, o que eu tenho tentado fazer, além de prestar o serviço, é mais uma consultoria para ele conseguir fazer parte do processo sozinho. Aí entra, né, o advento da inteligência artificial. Hoje, com algumas ferramentas, esse processo se tornou muito mais rápido e muito mais fácil para leigos conseguirem fazer. Inclusive, o design, a edição de vídeo, hoje está muito mais simples do que, não vou nem dizer 5 anos atrás, do que 6 meses atrás. Sim. Então, isso agora está conseguindo fazer com que esses clientes consigam dar tração para aquilo que eles estão pensando e para esse trabalho, porque senão não adianta tu contratar, não adianta tu gastar. E hoje o posicionamento que eu tenho feito é mais ou menos esse, eu tenho tentado auxiliar, eu gosto de trabalhar com autônomos e empreendedores pequenos, né? Ou seja, transformar pessoas em marcas, é o que me atrai, é o que me movimenta, é o que eu gosto de fazer, que é fazer essas pessoas se transformarem em autoridade. Só que, como eu disse, para elas chegarem a uma autoridade, eu preciso delas. Esses carrosséis que eu faço, por exemplo, uma agência não faria para mim. Ali está na minha linguagem, é a minha pesquisa, é o assunto que eu gosto. Se o empreendedor não passa isso para a agência, como é que a agência vai criar esse conteúdo, né? A gente meio que tem que ensinar as pessoas da real importância da nossa função. Vamos fazer uma linha aqui que todo mundo vai entender. O advogado e o cliente do advogado. O advogado criminalista. O cliente só procura o advogado criminalista quando tá com uma bronca que, cara, vou ser preso, alguma coisa assim. O advogado, quando acontece uma bronca, o cara já sabe que ele tem que procurar um advogado. Sim. Na comunicação, quando acontece uma bronca, nem sempre a empresa ou a pessoa sabe que precisa procurar relações públicas. Sim. Por exemplo. Ainda não tem essa ligação direta, né? Esse pensamento direto. Então, a dificuldade do pessoal da comunicação ainda é ensinar e mostrar para as pessoas qual é o seu valor, até para evitar as broncas, para não acontecer e para dar resultados melhores. Então, acho que a gente, como profissional da comunicação, ainda está nesse estágio aqui de, cara, preciso ensinar o meu valor para depois o cara entender e vir me contratar. Claro, tem gente que já sabe. Sim. Né? Porque alguém já ensinou para essa pessoa que é importante tu ter um marketing direcionado. Sim. É importante tu ter um padrão de comunicação. É importante tu cuidar do teu marketing interno. É importante. E aí o cara já entendeu. Esse cara pode ter certeza que ele tá muito melhor e ele vai crescer muito mais do que quem ainda não entendeu. Concorda com isso? Concordo, e dentro disso ainda tem duas coisas que são bem separadas, né? Que é o tráfego orgânico e o tráfego pago. Quanto maior a empresa e maior o empreendedor, ele enxerga só o tráfego pago.
ele tá pouco se lixando ali para a parte do tráfego orgânico. Então acaba que eles chegam em ti só querendo anúncio. Só quero anúncio, anúncio. Só que daí, por exemplo, assim, anúncio nada mais é que tu gerar tráfego, né? Tu tá gerando pessoas para dentro de uma página de venda ou para dentro do teu Instagram. Aí tu tá trazendo essa pessoa para uma casa que tá desarrumada, né? É que eu digo que se o teu tráfego orgânico não tá alinhado, é difícil eu jogar um tráfego pago lá para dentro e fazer com que isso gere venda. Pode gerar, né? Que daí é o que a gente chama de tráfego direto. Daí tu vai vender, vai direto para uma página de venda e o cara vai vender. Mas se tu tá fazendo esse trabalho paralelo ao Instagram, tu tem que trabalhar o tráfego orgânico junto. E isso também eu acho que as pessoas não conseguem entender, a maioria delas, né? O tráfego orgânico pode ter certeza que é o que as pessoas menos entendem. Exatamente. E para mim tá muito ligado. Para mim, e daí me corrija se eu estiver errado, o tráfego orgânico é muito mais o teu dia a dia, o que tu mostra, quem tu é, a tua vida real, que faz as pessoas entenderem que, o César é um cara família, o César é um cara do esporte, o César é um cara justo e correto, e daí vem o tráfego pago que trabalha com isso aqui. É isso aí. Só que as pessoas não veem isso, né? O orgânico é a credibilidade que dá para o profissional. Tem um conceito que eu gosto muito, que é do Marcelo, acho que ele é de São Paulo, que ele diz que tem o perfil profissional, o perfil pessoal e o perfil on-life, ele chama, que é um perfil que mistura os dois. Então tu não tem aquele teu feed lá, só conteúdo, só conteúdo, só conteúdo. Ele mistura, né, coisas da vida pessoal dele que fazem a persona dele, né, gerar aquela autoridade. Então, por exemplo, no meu aqui, tu olha, tem ali 6 conteúdos e no meio tem uma foto de um campeonato de pádel. Esse cara se movimenta, ele faz esporte. Aí faz isso, tem uma foto em Gramado com a mulher, um cara casado, cara família. Então, tudo que tu quer construir a tua persona, né, tu vai jogando dentro desse teu perfil on-life. E é isso que as pessoas têm que entender que precisa ser feito, né? É a imagem. É a imagem que tu quer passar. O que tu posta nos teus melhores amigos conta para as pessoas Com certeza entenderem quem tu é. Por exemplo, eu tenho amigos ainda que fazem festa, que nem eu te disse, e eles me mandam os cards, o vídeo e tal. Posta aí para nós, porque hoje tu tem um alcance muito maior. E eu falo assim, cara, eu não posso mais postar festa. Não combina mais com a tua persona. Não combina mais com a minha persona, entendeu? Eu não sou mais um divulgador de festa. Eu não vou mais em festa. Até vou, sabe? Raramente vou. Esse fim de semana, por acaso, eu fui. E daí eu postei que eu tava na festa. E aí os meus seguidores ali estão vendo que o César, além de ser família, às vezes, além de ter um podcast, além de ser um cara do esporte, ele também sai às vezes pra se divertir. Mas Sim. Isso é o tráfego orgânico, né? Eu estou educando as pessoas que estão me vendo ali. E também é um pouco perigoso, porque no Instagram tu só posta coisa feliz, só posta coisa legal, só posta, sabe? E eu tomo muito cuidado por isso. Porque eu também me preocupo em, às vezes, postar uma frase ou alguma coisa assim, de coisa que eu tô pensando, coisa que eu tô sentindo, para as pessoas também verem, o César também pensa por esse lado, sabe? Então eu acho que essa parte que tu trouxe assim, é muito importante. O tráfego orgânico é a criação da tua persona para as outras pessoas. Eu tenho uma amiga que fala assim, só pra fechar os parênteses, tem uma amiga que fala assim, César, eu tô solteira há 10 anos. Aí eu falei, mas é claro, né? Linda, gata, querida, trabalha, tudo, carreira feita. Tô solteira há 10 anos. Eu falei, mas, né? Pega teu Instagram aí, abre aí. A primeira foto em Milão, a segunda em Paris, a terceira em Veneza. Bota medo nos guri. Eu falei assim, cara, quem é que... Se eu quiser te convidar pra jantar, eu vou ter que te levar pra onde? Fretar um jatinho e te levar pra Europa pra jantar. Não dá, né? E ela, nunca tinha pensado nisso. É o que tu passa pras pessoas. Quem tá no teu dia a dia sabe quem tu é. É verdade. Sabe que tu vai no buffet, sabe que tu... Mas o teu Instagram hoje é o que aparece no mundo, né? O teu cartão de visitas, né? É o teu cartão de visitas. Hoje em dia, na verdade, tem dados hoje que mostram que a maior parte de busca, principalmente profissionais autônomos, é na rede social e não é mais no Google. Inclusive, é uma preocupação do Google que esse search de serviços está muito mais ligado às redes sociais do que a ferramenta de busca do Google, né? Por exemplo, eu fui procurar um psiquiatra novo, eu procurei no Instagram. Mas deixa eu ver o que esse cara fala aqui. Deixa eu ver o conteúdo que ele produz.
Tu vai num dentista, lá tu quer fazer um canal para um negócio perigoso. Vamos olhar. Eu fiz bariátrica faz pouco, né? Daí tu começa a pesquisar, o Instagram começa a te mandar anúncio, daí tu vai lá, né, no juris.com lá para ver se o cara não tem nenhum processo. Só que tu começa a acompanhar o cara ali, e tu não é um processo de decisão de uma coisa importante nesse caso que tu vai tomar de um dia pro outro. Com certeza. Mas eu comecei a acompanhar o conteúdo orgânico dele. Ele postava conteúdo, né? E isso é o conteúdo orgânico, né? Que é o gatilho da reciprocidade. Sim. O cara, ele começa a me entregar algo de graça para depois eu comprar o produto dele, né? E isso é muito importante. As pessoas acham por quê? Por causa das métricas da vaidade. Tá dando pouca curtida, pouco compartilhamento, ele acha que aquilo não tá dando resultado e ele para. Porque a constância dentro do Instagram para o algoritmo entender que tu é um produtor de conteúdo relevante, ele precisa que tu poste, porque tu funciona como se fosse um canal de TV, né? Exato. Pro Instagram. Qual é o jogo do Instagram? É retenção. Eles querem que o teu canal, o teu perfil, consiga reter o maior número de pessoas pelo maior tempo possível. Porque a partir disso eles conseguem jogar mais anúncio direcionado para essa galera. No momento que o Instagram entendeu que o perfil do César é um canal de comunicação bacana, que ele consegue jogar bastante anúncio, que ele retém pessoas, ele vai começar a distribuir o teu conteúdo para mais pessoas. Porque, pô, um baita canal, é como se fosse um programa de TV. Ó, o Big Brother tá dando certo, vamos expandir o horário, vamos botar mais nas nossas mídias. E é o que ele faz com o teu perfil. Então as pessoas desistem, e quando eu digo pessoas, digo eu mesmo, eu já fiz esse processo várias vezes. Sim. Tu E desiste. é normal. É normal. Mas é na insistência. Todo mundo que hoje tem lá milhões de seguidores vai te falar a mesma coisa. É insistência. Tem que ir até chegar às pessoas certas. E nós, até como profissionais de comunicação, a gente também erra, a gente também volta, Claro. a gente também cansa, a gente também, que nem tu disse, voltei a produzir conteúdo Isso. para o meu Instagram. O meu Instagram, em determinado momento da vida, ele era única e exclusivamente pessoal. Hoje ele já tem um pouco do profissional, preciso melhorar. Isso, então é sempre uma avaliação que tem gente que a geração dos novinhos hoje não posta, né? Sim. Mas é uma coisa deles. Cara, daqui a pouco vão ter que postar. Daqui a pouco não sei se vai ser no Instagram. Daqui a pouco começa a vida profissional. Sim. E tu não vai mais, como profissional, ficar tirando foto no espelho e tapando o rosto pra... Mas o uso deles pra plataforma é diferente do nosso, né? Só, cara, eu quero entrar no nosso assunto aqui que eu gostei muito, assim, eu vi uma publicação tua, um conteúdo sobre a Kings League, que é o novo campeonato de futebol, que, enfim, naquela semana ali que eu te convidei para vir, eu comecei a olhar a Kings League com outros olhos, assim, o que é isso aqui? O que tá acontecendo? Por que tem tanto patrocinador? Por que tem tanta gente assistindo? Por que tem tantos famosos sentados nas cabines, nos camarotes, Sim. olhando? Então, eu queria... E o que mais me chama a atenção pela pesquisa que eu fiz de Kings League é o seguinte: os caras criaram um videogame humano. Sim. Essa é a minha definição, né? Pra quem não sabe, a Kings League é um jogo, futebol 7, começa com 1 contra 1, depois 2 contra 2, 3 contra 3, até fechar o 7 contra 7, joga os dois tempos. Durante alguns minutos do jogo, tu pode tirar cartas, te dão poderes especiais, tu pode expulsar jogador do outro time, pode tirar a carta que o presidente sai da tribuna, sai da cabine, entra no campo, bate o pênalti. Então os caras criaram... Gol que vale 2. Gol que vale 2 nos minutos finais. Então os caras criaram um videogame humano. Sim. Né? E me chama muito a atenção de como eles estão fazendo essa construção em cima de um planejamento estratégico. Né? Certo. É um negócio que já tem muita audiência, mas, tipo assim, tu conhece alguém que torce para algum dos times da Kings League? Sim, aí que eu acho que a Kings League, ela entra num pouco de tudo que a gente vem falando até agora, né? Eu resolvi fazer esse conteúdo porque eu vinha conversando com meu irmão há muito tempo de nós cancelar a nossa carteirinha do Grêmio, que a gente tenha desde pequeno, assim. Primeiramente, agora vai ter reconhecimento facial, né? Para todo mundo. Então, tu não pode mais emprestar a carteirinha. Às vezes, quando ele não ia, eu levava a minha mulher. Quando eu não ia, ele levava a mulher dele a um amigo. Então, rolava esse intercâmbio, assim, pagava 2 e ia quem quisesse. Agora, tem uma lei que em estádios, a partir de 18 mil pessoas, se não me engano, é obrigado de
todo mundo entrar com reconhecimento facial, inclusive imprensa, todo cadastramento, todo mundo é obrigado a entrar. E a gente vinha dizendo há horas, como o futebol tá chato, cara. Como o futebol tá chato. Não tem mais jogo, os caras no chão o tempo inteiro, é cera. Tu vai olhar o tempo de jogo, não tem 10 minutos de bola rolando. E aí já entra esse negócio duvidoso de aposta esportiva. Daí tu já não sabe se aquilo ali tá idôneo ou não. Aí tu já vê um monte de coisa acontecendo com VAR, com juiz roubando. Começou a perder um pouco a graça. A gourmetização do futebol, o ingresso tá não sei quanto, o estádio tá vazio, né? Não vende mais bebida, tipo, um monte de coisa que tirou aquela essência que fazia o jovem ir pro estádio, né? E eu comecei a fazer uma pesquisa, cara, como é que anda o que chamamos de Gen Z, né, que é a geração Z agora, como é que tá esses caras aí, eles estão indo no futebol, o que esses caras estão fazendo, né? Eles assistem futebol ainda, porque eu vejo que eles jogam futebol, né? Mas eles estão indo em estádio, eles estão consumindo Grêmio, Palmeiras, Flamengo. Aí eu vi dados que mostram que gradativamente cada ano diminui o número de jovens em estádio, jovens assistindo o futebol tradicional, né? Foi aí que eu cheguei na Kings League, que foi uma sacada genial do Piquet, né? Que é o Gerard Piquet, que é o ex da Shakira. Lá em 2022 ele pensou exatamente nisso. Como é que eu vou criar como é que eu vou deixar o futebol interessante para o público digital? Ou seja, essa galera nova que tira foto no espelho escondendo o rosto. Sim. O que essa galera gosta? É game, é futebol digital. O cara já é rico, o cara já era casado com a Shakira e ainda tem uma ideia genial. Ainda tem uma ideia genial. Cara, vou criar a Kings League. E eu acho que o sucesso da Kings League passa por ele entender o poder do influenciador e a sacada da gamificação, né? Não só o jogo, mas a gamificação como conceito, né? Então, o que ele fez? A primeira sacada dele. Eu vou convidar 13 amigos meus para serem presidentes de times e compor a liga. Então, ele chamou lá o Casillas, que era goleiro acho que era do Real Madrid, chamou 13 influencers ou famosos já do futebol, disse, cada um de vocês vai criar um time, uma marca, um escudo do zero. Então esses caras já começaram a criar a comunidade deles, o público deles a partir da persona que eles tinham. Então a genialidade deles já foi em escolher as pessoas certas para compor a liga. Cada cara desses criou seu time. E aí ele começou a criar as regras, né? Começou a ver como ia funcionar. E as regras elas foram construídas a partir de sugestões do público. Então essas cartas, que eles chamam de carta surpresa, foram ideias do público, foram votação do público. Então, a Kings League ela é um futebol interativo, digital, como se fosse um videogame, um jogo de tabuleiro. Aí as pessoas votaram, né, nessas cartas, 2 minutos fora de um jogador dos caras. Vai agora, esse gol vai valer 2. E eu tava vendo jogos ali que foram decididos pela carta, porque vai da percepção do presidente, que já é um influencer, né? Aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, o Neymar e a Ludmilla. Ludmilla é dona de um clube, e aí, por exemplo, assim, minuto final era a Ludmilla que ia bater o pênalti e o Neymar do outro lado. Ela erra e o Neymar acerta. Aí ganha o jogo o time do Neymar. Sim. Então se torna um jogo imprevisível. Então tu fica preso naquele troço até o final, porque tu não sabe o que pode acontecer. E já o futebol tá se tornando previsível, né? Tá se tornando chato. Então, pra galera, esse Gen Z que é muito acelerado, que já nasceu na era digital, que tá vendo TikTok, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, ele não tem mais interesse pelo futebol tradicional. E aí que o Piquet entrou. A primeira final de Kings League da Espanha encheu o Camp Nou com 92 mil pessoas. A primeira história. Pra mim parece um futebol do Harry Potter, assim. Cara, parece o futebol do Harry Potter. É um negócio completamente maluco. Teve também agora a Copa do Mundo, a Nations Cup, né, que o Brasil ganhou. Sim. Que o melhor jogador do mundo já era do futebol 7, o Kelvin Oliveira, que não sei se ele é gaúcho, mas ele jogava aqui no futebol 7 do Grêmio, né? Depois no profissional ele tentou jogar, não vingou, foi pro Zequinha, não vingou, e aí foi pra Kings League. Tá estourado. Hoje é o melhor do mundo da Kings League. Neymar chamou ele pra jogar no Santos, e ele Neymar, e o Kelvin falou assim, cara, sou o melhor do mundo aqui no Santos, eu vou ser mais um. Você é mais um. E o cara não quis. Então, esse da Kings League tem muito ensinamento de marketing, né? E para mim, mais do que isso, é percepção e leitura de momento. O cara conseguiu entender o que estava acontecendo e trouxe uma alternativa para quem não tá assistindo o futebol tradicional, né? E aí, como é que tu entende a parte da comunicação do marketing dentro da Kings League?
os patrocinadores que estão vindo, quem é que é o maior patrocinador, quais são as marcas, como é que eles operam lá dentro? Cara, tudo de patrocinador faz parte do jogo, né? Então, por exemplo, tem a carta Spotify, a carta Oreo, a carta... Agora, se não me engano, eles estão negociando com a Adidas e não sei qual outra gigante do esporte que está entrando na Kings League também. Então, eles não são só patrocinador da antiga como era, né? Bota o nome lá no banner e tchau. Então, é um pouco do que é o live marketing, né? Que a gente chama hoje nos eventos, que são ativações, só que lá são ativações que fazem parte do storytelling, né? Então, a carta que tu vai puxar não é a carta número 3, é a carta Spotify, que tira 2 minutos fora. Por exemplo, aqui no Brasil, se não me engano, a arena onde tem os jogos é a Arena Oreo. Então, tudo faz parte do jogo. Não é só jogar a marca lá dentro, né? Ela faz parte do storytelling, ela faz parte da viralização. Sim. Ela tá nos cortes do TikTok. Né? Teve, se não me engano, ali teve... Cara, chegou a quase 1 bilhão de views alguns cortes da Kings League, o que é mais do que a população de muitos países. É 15% da população mundial. É bizarro, é muita coisa. Então o negócio tá estourando demais e por tudo, ele é multiplataforma, né? Então não é só o jogo que tá acontecendo ali, às vezes a pessoa nem vê o jogo, vai só consumir os conteúdos de corte depois. Sim. Que é hoje ainda o que eu faço, tipo, que nem eu te disse, eu não conheço ninguém que seja torcedor de um time da Kings League. Sim. Mas eu acho que naturalmente o caminho vai ser esse, né? Sim. Hoje tu torce pro Grêmio, torce pro Inter, torce pro Flamengo, e eu acho que o futebol, por ser paixão nacional, ele nunca vai deixar de ser. Mas eu concordo contigo, tá chato. Pode diminuir. E acredito que vai diminuir e acredito que vai continuar diminuindo. Tu tem carteirinha de sócio do Grêmio desde piá. Desde piá. Pela primeira vez tu tá considerando não ser mais sócio do Grêmio. Eu vi no último jogo do Grêmio uma galera não conseguiu entrar no estádio, já quebrou a carteirinha e já tá, sabe? E isso vai acontecer muitas mais vezes. E não me parece que o futebol profissional esteja se preocupando com isso. Quando vem a Kings League, e eu vi até um lance que foi na Espanha, se eu não me engano, um jogador brasileiro fez um gesto depois de uma comemoração, de chororô, que lá pra eles é ofensa racial, alguma coisa assim. E daí, bafafá, sabe? Gerou uma mídia... Buzz total. Gerou uma mídia gigantesca em cima daquilo. E o cara foi no Piquet e falou assim, é que lá pra nós, no Brasil, fazer isso aqui é chororô. Eu não sabia que aqui era uma ofensa até racial pra vocês. E eu não sei se eu tô falando certo ou não, me contaram isso, eu não vi. E parece que o Piquet falou assim, cara, toca ficha. Não tem mimimi, não é mimimi, sim. Lá pra ti não é o que tu quis fazer, e deu uma baita de uma mídia. E outra tá gerando mídia. E tá gerando mídia, sabe? Segue. Pode seguir. Claro, ele não tá dizendo assim, ofenda as pessoas. Não é isso. Sim. Mas é um negócio que a Kings League tá preocupada em expansão mundial. Sim. Né? Em mais mídia, mais comunicação, mais... Já tem feminino agora também. Oi? Já tem feminino agora também. Pô. E vamos lá, né? Masculino e feminino nascendo e crescendo juntos. E daqui a pouco, não sei se não vão misturar, né? Porque é um negócio imprevisível. Daqui a pouco vai ter uma carta lá que já vai tá trazer duas jogadoras. Já entrou pra bater um pênalti, já entrou pra bater o pênalti. Então tem muita coisa. O meu medo não, mas o meu receio é que a Kings League acabe se perdendo no próprio circo. Né? Acabar virando circo demais e não conseguir sustentar o hype e esse crescimento que eles querem. Né? Cara, se fosse um negócio... inventado, criado, nascido no Brasil, talvez eu acho que ia, sabe? Mas como é um produto europeu que está se propagando para o mundo, sim, através de influenciadores, eles não vão deixar. Porque eu acho assim, o Neymar é presidente de um clube. O Neymar é da resenha. Sim, ele tá adorando. Mas ele é pelo certo, sabe? Ele não vai deixar o negócio descambar para um... Ele não vai querer. Né? E o pai dele nem deixaria, por causa da imagem. E eu acho que por ser uma criação europeia, eu acho que o negócio não vai descambar para ser um circo. Eu acho. Eu acho que o crescimento
da Kings League ele é muito rápido nos próximos Você meses. nasceu em ou 2022. Imagina, tem 3 anos no Brasil, começou agora Bom, em já teve 2025. Copa do Mundo. Já teve Copa. Em 3 anos os caras já fizeram uma Copa do Mundo, já tá no Brasil, já tá em mais de 17 países. E as marcas daqui a pouco estão olhando a Kings League como a principal atividade de futebol do mundo. Então, daqui a pouco o cara vai pensar, por que eu vou botar lá a Arena Morumbis se eu posso botar aqui a Arena Bis da Kings League e vai me dar muito mais resultado? Não, vamos até pensar na Copa do Mundo FIFA. Por que eu vou... Cara, é bizarro um valor de jogo de uma Copa do Mundo. Não é bizarro? E o da Kings League aparece pra mim em casa. Não, e se tu for ver, é que eu acho que tá faltando o futebol se modernizar. Exato. Tu vai olhar Super Bowl, tu vai olhar NFL, cara, tem show no meio, o Super Bowl é um show, o negócio é um espetáculo que tem tudo durante a partida do Super Bowl. É chato mesmo. Cara, a NFL teve jogo aqui no Brasil porque é o segundo maior consumidor do mundo. Os caras jogaram, acho que no estádio do Corinthians, né? Imagina, jogo oficial, teve no Brasil. Que isso? Por quê? Porque eles estão conquistando o mercado fora. O Brasil, não só o Brasil, mas o futebol tá chato. É isso, o futebol tá chato. E tu falou que não tem torcedor do Kings League, eu me lembrei de um meme que tem, acho que é um pai, um vô, querendo ver o jogo do Madureira, discutindo com o... Não sei se era neto, um gurizinho ali de 12, 3. Não, hoje tem Kings League, não tem Madureira. Tipo, os dois brigando pra ver quem ia assistir. Já começou, então. Já começou, só que acho que não chegou ainda na galera da nossa idade muito, assim, de vou assistir Kings League. Sim. Tu pode olhar por passatempo ali, vou dar uma... mas eu vou sentar e vou hoje curtir. Tem Kings League. Tenho compromisso. Hoje não posso, tem Kings League. Que a gente vem dos anos 90, né? De ir em estádio, sentar em almofadinha, rádio e com vô. Né? Então, eu não sei se essa galera aí não tem mais isso. Né? Porque quem é mais humilde não consegue entrar em estádio. Um ingresso mais barato tá, quanto? 100, 120, 140 reais, dependendo do jogo. Então, é isso que a gente viveu do futebol antigo, de entrar lá sem um puto no bolso, com uma almofadinha sentado naqueles cimento duro que era um olímpico, por exemplo. Essa lembrança afetiva que muito nos faz se manter no futebol, essa galera nova não tem, né? Cara, nosso tempo tá se esgotando e eu tenho 3 perguntas que eu sempre faço pra todo mundo. Boa. Primeiro, o que tu faria diferente na tua vida e o que tu faria de novo? O que tu repetiria? O que eu faria diferente na minha vida, eu acho que é ter capitalizado melhor a minha imagem pro pós-evento. Entender que o ciclo estava acabando e já começar a planejar o próximo passo. A minha saída dos eventos foi muito repentina, foi muito assim, não aguento mais. Cheguei no meu limite, eu tive quase um burnout, assim. Eu tava num surto histérico num evento que a gente tava fazendo, sabe como é, né? Evento que tu botou 300 mil, chega uma semana não tem 400 ingressos vendidos, aí tu começa a surtar e tu olha teu sócio, ninguém tá fazendo nada, aí tu já começa a ver, vai dar prejuízo, e aí cada um puxa pra cá 20 mil, aí os sócios não tem, aí estoura tudo no teu, tu tem que pagar o prejuízo inteiro. Aí, cara, então foi ali que eu decidi não dar mais. Só que, ao mesmo tempo, eu não vim preparando o terreno para... Né, tá aí agora, eu já tenho uma outra coisa acontecendo aqui. E, dentro disso, pegar esse dinheiro todo que eu ganhei e começar a investir em outras coisas, né? Que é educação financeira. Começar a entender que uma fonte de renda só não sustenta ninguém, né? Então era ter pego esse dinheiro e ter feito outras frentes de investimento. Acho que isso foi o meu maior erro nesses últimos anos. E o que tu repetiria? Ir para os eventos. Ao mesmo tempo que foi uma coisa ruim, é algo que me moldou como pessoa, como empreendedor. O que eu aprendi ali não tem faculdade que te ensina, né? Então... Cara, foi uma montanha-russa, assim, foi uma jornada que valeu a pena. Maravilha. Conheci muita gente legal, ainda, né, tenho contato com muitas dessas pessoas, tu é uma delas, e agradeço tudo que o evento me deu, mas quero distância. Como eu saí... Ficou na história. Como eu saí lá do turismo estudantil, me deu uma baita bagagem, fiquei só no eventos, agora deixei o evento para trás, só vou quando os amigos convidam e é isso, desejo sucesso para todo mundo, só não me convidem mais. Tem um botão aqui da pergunta secreta, pode levar ele aí no microfone
e responda. A inteligência artificial vai nos entregar quais soluções que hoje ainda não são entregues a curto prazo? Inteligência artificial vai nos entregar quais soluções? Eu acho que aqui a gente tem duas coisas, né? O que é o curto prazo, porque enquanto a gente está falando, está surgindo ferramenta nova, né? E quais soluções que ela ainda não entrega, né? Porque hoje tem muita inteligência artificial que a gente nem sabe, né? Daqui a pouco a gente está pensando aqui, cara, eu preciso de uma inteligência artificial para ajustar minha vida financeira. Já tem. Eu preciso de uma inteligência artificial para fazer uma landing page. Já tem. Né? Então, eu acho que a inteligência artificial hoje ela transcende o mundo dos negócios e o mundo profissional e ela entra total na nossa vida pessoal, né? Hoje, um planejamento de viagem, tu consegue fazer por ali. Tu quer fazer um dashboard com teus gastos mensais, tu consegue fazer. Tu quer fazer um plano de gestão pessoal, gestão de carreira, lista de compras. Cara, desde a coisa mais básica ao mais avançado, hoje a inteligência artificial já está te entregando, né? Ontem teve um evento que o Canva estava anunciando ali mais de 10 modificações que eles estão trazendo de novidades agora na nova versão. Cara, tem coisa ali que já nem tem mais a ver com design. Tu quer, ainda com design, mas tu quer fazer uma apresentação, tu só escreve os slides lá, ela já te manda pronto. Então, o Canva já está num nível altíssimo. Né? Tem coisas... Eu acho que o que me preocupa mais é quais travas que ainda vão criar em cima da inteligência artificial. Né? Depois ali daquela moda do Estúdio Ghibli, do bonequinho saindo da caixa, Sim. Tenta fazer isso hoje, tu não vai conseguir. Porque pelo menos no ChatGPT ele tem um monte de trava. Isso viola as nossas diretrizes. Isso foi semana passada, né? Por isso que eu digo, vira muito rápido. Eles não te deixam mais usar rosto de pessoas conhecidas. Às vezes tu não consegue usar o teu próprio rosto para fazer alguma coisa, né? Então, tá tudo muito rápido. E minha preocupação hoje é como vai funcionar essa regulamentação, porque vai acontecer, já está acontecendo. Sim. E o que a gente vai deixar de ganhar, né? O que vai deixar de chegar pra gente por causa dessas regulamentações. Em termos do que a inteligência artificial é capaz, hoje isso é irrespondível, né? Porque o céu é o limite para a inteligência artificial. Hoje um carrossel desses que eu demorava antes 3, 4 horas para fazer, eu faço em 30, 40 minutos. Porque eu já tenho ali um agente que me ajuda com o título, outro agente que faz toda a pesquisa para mim, outro agente que pega essa pesquisa e otimiza para os caracteres ideais que eu preciso para o carrossel. As imagens que eu uso ali eu faço todas por inteligência artificial, a legenda eu faço por inteligência artificial. Então é um mundo que está crescendo muito e o que a gente tem que fazer é embarcar nessa, né? A gente não pode deixar passar, porque daqui a pouco ela vai estar tão avançada que a gente não consegue buscar mais no aprendizado. Maravilha. Cara, queria te agradecer o teu tempo aqui, a tua disponibilidade para vir no Mentes em Ação. Fica à vontade aí para fazer o teu encerramento. Deixa os teus arrobas também. Certo. Bom, eu que agradeço o convite, né? Assim que eu voltar lá, tu tá convidado já também, que vai ser em breve, se tudo der certo. Meu arroba é Felipe Clavé, né? Que nem clave de música, CLAVE. Felipe Clave, segue lá e vamos trocar uma ideia sobre tudo que está acontecendo, porque o mundo está girando e a gente tem que embarcar nessa, né? É isso aí. A todos vocês que nos assistiram até aqui, eu peço que tem um botãozinho aqui embaixo, ó, se inscrevam no nosso canal, é sempre muito importante para manter o nosso crescimento ativo. Compartilhem esse episódio com quem vocês acham que possa fazer sentido. Acho que a gente teve muita coisa esclarecedora aqui hoje. Eu sou o @cesar.camerini no Instagram. O Mentes em Ação também está no Instagram como mentes.emação, e esse episódio também estará em áudio no Spotify. É só nos procurar lá também, Mentes em Ação. E a gente agradece toda a audiência, toda a parceria de todos vocês até aqui. E semana que vem tem mais um episódio de Mentes em Ação. Valeu.